depois de um ano, o que ficou do dia 8 de janeiro de 2023? Quais as marcas e aprendizados para as instituições atacadas? Os atos golpistas de pessoas que não aceitaram o resultado das eleições presidenciais de 2022 fizeram do 8 de janeiro a data da intolerância, mas também da reflexão. Alimentada por fatos que sucederam à agressão aos três poderes, como prisões, debates e polarizações, a distância no tempo nos convida à análise dos desafios que ainda se impõem sobre a política brasileira. A democracia se fortaleceu ou ainda segue ameaçada? Por um lado, né, a reação do governo imediata após o 8 de janeiro, e não só do governo Lula, mas dos três poderes e mesmo de grande parte dos governadores, inclusive dos de oposição, naquele momento, sinalizaram para uma certa unidade, né, das instituições em torno da defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito, que isolou efetivamente, pelo menos no primeiro momento, a extrema-direita, né? E se nós formos nos basear nas pesquisas de opinião pública, tanto da época como nas que foram feitas recentemente, a grande maioria da população, inclusive aqueles que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro, em sua maioria, rejeitaram e rejeitam aqueles atos. Porém, se a gente olhar com um pouco mais de cuidado, o quadro não é tão otimista. Ainda que tenham havido já uma série de punições e condenações, né, feitas pelo STF, né, de um ano para cá, em relação a pessoas que participaram da depredação dos prédios na Praça dos Três Poderes, ainda não há, digamos, punições muito significativas, tanto entre financiadores dos atos, como, sobretudo, entre políticos e militares envolvidos na sua organização e no apoio a esses atos. Enquanto os peixes pequenos são punidos, né, os interesses ou grupos efetivamente poderosos que apoiaram, né, os atos de 8 de janeiro, porque aquilo não se faz de maneira improvisada, como eventualmente se sugeriu, né, por enquanto passaram ilesos. Especificamente no que diz respeito aos militares, né, mais uma vez, né, na história brasileira, essa corporação passa incólume em que pese o seu inegável histórico antidemocrático. E aqui eu quero ser claro, porque me parece inaceitável, né, inaceitáveis as recentes declarações do ministro da Defesa, seu José Múcio Monteiro, que reitera que os militares não deram golpe porque não quiseram, por conta do seu compromisso com a democracia. De fato, não deram um golpe porque não quiseram, mas eu acho que isso não tem nada a ver com o compromisso da corporação com a democracia. Tem a ver com outra coisa. Hoje sabemos, graças às investigações da Polícia Federal e ao bom trabalho jornalístico que alguns meios de comunicação no Brasil fizeram de lá para cá, que entre novembro e dezembro de 2022 houve toda uma conspiração golpista, tanto no Palácio do Planalto como nos quartéis. Temos a famosa minuta do golpe, né, do ex-ministro Anderson Torres, temos, enfim, as várias reuniões que, né, foram, que já vieram a conhecimento público, das quais o próprio Bolsonaro teria participado, as mensagens no celular do Coronel Cid e assim por diante. Então, por que não fizeram? Me parece por dois motivos principais. As elites econômicas brasileiras, os grandes empresários, financistas, etc., estavam divididos. Havia um setor, sobretudo mais ligado ao agro, né, que se inclinava por uma solução autoritária e de ruptura constitucional, e havia outro setor, em parte ligado aos bancos, à indústria, enfim, que não apoiava uma aventura. Mas me parece que o fator decisivo é o veto da Casa Branca, né? Ou seja, os Estados Unidos, né, e há vários registros disso na imprensa nacional e internacional, a administração Joe Biden deixou muito claro que não apoiaria uma virada de mesa no Brasil e que os resultados das eleições, quaisquer eles que fossem, deveriam ser respeitados.
atentar contra a democracia não é pouca coisa, depredar a sede dos três poderes tampouco é pouca coisa, né? E eu acho que merecia punições grandes. O problema é que você começando, né, pelos peixes pequenos, né, pela raia miúda, digamos, da militância da extrema-direita, com punições altas, enquanto mandantes e organizadores ainda não foram punidos na mesma escala, dá margem para esse tipo de argumentação do outro lado, que é inteiramente desonesta e mal intencionada, como sabemos. Ou seja, o fato é que o outro lado tenta criar uma versão inteiramente inverossímil de que não estamos numa situação de normalidade democrática, o que soa, né, diria até bizarro, vindo de pessoas que justamente queriam suprimir o Estado democrático de direito e passam agora, né, de maneira completamente cínica a falar em direitos humanos, etc. Tudo aquilo que eles justamente rejeitam, né? Então esse é um ponto. E outro ponto, a outra versão inteiramente inverossímil, que eles tentaram emplacar na CPI, né, dos atos de 8 de janeiro, não conseguiram, de que teria sido algo orquestrado pelo novo governo para atacar o bolsonarismo, né? Sobretudo na figura do ex-ministro da Justiça, futuro ministro do STF, Flávio Dino. Bom, isso não se sustenta, né? Agora, tem um setor, ainda que minoritário, relevante na sociedade brasileira, que, se não aceita inteiramente, aceita grande parte desta narrativa. As bases sociais e eleitorais da extrema-direita autoritária no Brasil estão vivas. Acho que isso é o mais preocupante. Primeiro, acho que a gente não pode pensar a política brasileira e a de nenhum outro país em escala puramente nacional, abstraindo a política internacional. No mundo de hoje isso é impossível, né? Nós vivemos uma crise multiforme no mundo, geopolítica, econômica, ambiental, civilizatória, se quiser, né? O que faz com que nós vivamos numa época de profunda incerteza. Se alguém disser que sabe para onde o mundo ruma, este alguém provavelmente está mentindo. E isso faz com que, digamos, a dinâmica de crise e de instabilidade seja uma constante em grande parte do mundo. E abre espaço para a emergência da extrema-direita como uma força política fundamental, tanto no plano nacional como no plano internacional em grande parte do mundo. E o Brasil tem sido uma parte importante nesse cenário nos últimos anos. E uma extrema-direita que atua em chave internacional. Então, nós vimos todo o apoio que figuras como Bolsonaro, Trump, Elon Musk, entre outros, deram à ascensão de Javier Milei na Argentina. E se em 2026, novamente, as forças da extrema-direita eventualmente não gostarem dos resultados da eleição, mas desta vez, quem estiver na Casa Branca disser sim. Eu acho que é importante ver a democracia não como um ponto de chegada a partir do qual a gente pode simplesmente tomá-la como dado, né? Como algo consumado, mas como um processo continuado de construção e que envolve não apenas, e isso é muito importante, as instituições do jogo democrático, né, como o sistema partidário, eleitoral e assim por diante, mas também a capacidade do regime de proporcionar um horizonte de vida digna para a maioria das pessoas. E eu acho que, sobretudo na América Latina, mas não apenas, é aí que a democracia talvez tenha falhado, e é por aí que a extrema-direita tem crescido, em diferentes classes e setores sociais, né? Sobretudo em épocas de incerteza histórica como as que vivemos, né? Então, me parece que, se quiser garantir a democracia, ou aprofundar, ou consolidar, como se queira a democracia, nós não devemos simplesmente defendê-la em abstrato, mas, sobretudo, lutar para que o regime democrático dê às pessoas um horizonte de vida decente, né? Que é algo que está falhando. É por isso que na Argentina se elegeu alguém como Milei 40 anos depois do retorno à democracia, né? É por isso que no Brasil, em 2018, se elegeu um Bolsonaro.
Acho que isso é muito importante.